tema bem importante para de atuação, que é sobre a doença do refluxo gastroesofágico na terapia do paciente no pós-cirúrgico. Gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, tá bom? Disponibilidade de horário para poder estar apresentando um pouquinho e compartilhando seu conhecimento com a gente, tá bom? Fica à vontade. Obrigada, Thaís. Bom dia. Boa tarde, pessoal. Desculpa. É, bom, esse tema, eu quis trazer ele por uma relação de que na residência, quando eu fui abordar o meu tema de TCC, eu abordei sobre a doença do refluxo, né? Eu fiz residência multi, numa clínica de pneumologia. E a gente tentou atrelar a relação do refluxo mais algumas doenças pulmonares, seja fibrose, seja asma. Então, eu pude acompanhar pacientes, eu pude me debruçar um pouco sobre esse tema, ao longo da residência, devido a esse trabalho. E então eu consegui compreender um pouco como acontecem as coisas, além daquilo que a gente vai vendo no dia a dia na prática clínica, até no consultório, né? E uma das coisas que eu também percebi aqui no centro cirúrgico é que nós fazemos bastante cirurgias de fundoplicatura, né? E tem uma terapia nutricional específica para o pós-cirúrgico, né? Então eu achei interessante abordar isso, até porque a gente está com essa atuação dentro do centro cirúrgico, então eu achei interessante trazer esse tema para vocês. Bom, então eu vou, de forma resumida, né? Eu vou falar sobre os conceitos, sintomas, fisiopatologia e diagnóstico de forma mais resumida, tá? Terapia nutricional como linha de tratamento, que é algo que eu também vou pincelar, porque é algo que já é muito da nossa prática, que a gente já sabe. Tratamento geral, que envolve a relação medicamentosa e cirúrgica, né? Cuidados nutricional pós-cirurgia e um relato de caso também, de um caso que eu acompanhei de perto. Pode seguir. Bom, então, o refluxo, ele nada mais é do que o que reflui do conteúdo estomacal para o esôfago, né? E aí, ela pode ir para outras regiões, como cavidade oral, próprio como o pulmão também, né? E aí, isso pode causar uma inflamação esofágica. A gente tem microaspirações o tempo inteiro, né? Então, elas acontecem, mas elas acontecendo de uma forma normal, pode vir a ter problemas causando a doença do refluxo em si, né? Vou voltar um pouquinho. De sintomas, esses são os principais sintomas da doença do refluxo. A gente tem outros, mas esses são os principais, né? E de alguma forma ou de outra, esses sintomas, eles são muito característicos, né? Então, a azia, a regurgitação, a dispepsia, essa dor torácica, é, e a forma que os pacientes elas demonstram isso, seja no consultório, ou seja para o nutricionista também, de uma forma em que se evidencia logo simplesmente por uma relação clínica, né, dos sintomas que o paciente ele tem, né, a doença do refluxo, ou que ele já pode talvez começar um tratamento nutricional para essa doença. Bom, pensando um pouco na relação da fisiopatologia, né? Então, tem algumas coisas que pode vir, né, a ter essa parte de refluir, né, do estômago para o esôfago, né? Então, essa é a forma que é o que a gente mais vê, né? Que é quando é, o esfíncter, né, que é a válvula que a gente tem no esôfago, no esôfago inferior, ele tem um relaxamento, né? Ele tem esse relaxamento, e aí isso, de alguma forma ou de outra, facilita, então, que isso seja. Que esse líquido, né, ou que qualquer coisa que esteja nessa área gástrica volte para o esôfago, né? E aí isso pode ser intensificado por muitas coisas, principalmente por pressão intraabdominal, que aí pode ser causado por muitas coisas, né? Tanto que a doença do refluxo ela é mais comum, né? E isso. é,
está em estudos e tudo mais em pessoas mais velhas, mas hoje a gente vê doença do refluxo em pessoas muito novas, né? Então, os novos estudos estão aí evidenciando que pessoas jovens estão tendo doença do refluxo na mesma quantidade que pessoas mais velhas, né? E tem a relação também da questão do sobrepeso, da obesidade, né? Então, essa pressão intraabdominal também, ela acaba forçando esse esfíncter esofágico, tá? É, então, essa é uma das questões. Pode passar. Tem essa relação da hérnia de hiato. A hérnia de hiato nada mais é do que como se fosse uma protusão do estômago para a parte do esôfago. Ela passa do diafragma, né? Então, a gente tem o estômago, né? E aí a gente tem a musculatura do diafragma mais ou menos entre o estômago e o esôfago, né? E aí essa hérnia é como se fosse realmente um pedaço do estômago passar para o esôfago. É como se fosse o estômago entrando no esôfago, a grosso modo, né? E aí ela provoca essa dilatação. E aí isso também acaba sendo é, uma das formas que pode vir a ter doença do refluxo, porque numa relação de se refluir, né, coisas do estômago para o esôfago, fica muita coisa nessa cavidade, né? Então acaba ficando alimentos ali, tá? E como uma forma de reservatório mesmo. Pode ir. Aí tem outras questões também, né? Então, como eu tinha falado, o aumento da gordura intraabdominal. Então, simplesmente também tem como ser somente por isso, né? É mais difícil, mas tem como ser somente por isso também. E aí tem outra relação de mecanismos de defesas comprometidos. Tem essa relação de desregulação do peristaltismo esofágico. Isso pode acontecer principalmente com as pessoas mais velhas, né? Então a gente vai perdendo aí um tônus muscular de todos os músculos do corpo, né? Não somente musculatura esquelética, e aí dessa parte também. E aí pode vir a se ter também doença do refluxo. Próximo. E aí, em relação ao diagnóstico, né? É, assim que o paciente ele vai para o consultório do médico e ele fala sobre esses sintomas, né? E aí ele fala um pouco do histórico alimentar dele, o médico já consegue identificar que tem alguma coisa ali, muitas vezes antes mesmo de fazer um exame como a endoscopia digestiva alta. Então, na maioria das vezes, a partir do momento que tem avaliação clínica, o médico já faz a introdução de algum inibidor de bomba de próton, né? O omeprazol, por 8 semanas, né, para realmente já começar uma linha de tratamento, antes mesmo de se pedir um exame como a endoscopia, se também não tiver como fazer o pedido desse exame assim de início, né? Então, a primeira coisa é essa avaliação clínica, né? E aí já consegue identificar, né, se tem resquícios para essa doença. Mas realmente ela só vai ser confirmada na endoscopia digestiva alta, né? E aí, além dela ser confirmada nessa endoscopia, na endoscopia a gente consegue entender também um pouco das causas, né? Então, se esse paciente é, ele tem já alguma esofagite, se ele já tem uma gastrite, uma pangastrite, já consegue identificar nesse exame, né, algumas das questões que levaram a ele ter esse refluxo, tá? E aí, né, eu vou falar de tratamento depois, mas só adiantando, né, muitas vezes, com o exame da endoscopia, e aí fazendo o tratamento que seja medicamentoso mais tratamento nutricional, se já consegue, de alguma forma ou de outra, né, ter um controle interessante da doença, não necessitando de fazer exames mais específicos. Mas, em alguns casos, não somente terapia nutricional, mas a relação medicamentosa consegue cessar sintomas dessa doença. Então, vai-se para outros exames. A gente tem a pH-metria 24 horas, né? E aí é introduzida uma sondinha no nariz, ela é bem pequenininha. E aí, em 24 horas, vai se entendendo como que fica esse ácido estomacal, né? E quantas vezes também ele é refluído, né? Então, é um exame bem interessante. Volta um pouquinho.
é um exame bem interessante porque aí consegue identificar, né, o tanto que esse paciente tem de refluxo, né? O tanto que isso prejudica ele e também como talvez nesse exame seja importante entender fazer outros exames mais específicos, como uma própria ressonância, para entender também o que essa doença já fez também com os tecidos dali, né? Tem a manometria também. E aí esse exame é bem interessante, porque de alguma forma ou de outra ele acaba testando a relação muscular desses músculos do trato gastrointestinal. E aí é bem interessante para identificar também se esse refluxo ele não é por parte também dessa musculatura que talvez esteja fragilizada, né? É um exame também que identifica a relação de disfagia, tá? Pode ir. Bom, aqui eu coloquei terapia nutricional como linha de tratamento principal. Então, assim que se identifica com uma relação clínica, né? Olha, tem sintomas que pode indicar uma doença do refluxo. Então, a primeira indicação é a terapia nutricional, né? De alguma forma, né? Até mesmo antes de se entrar com uma medicação, é interessante que o paciente ele realmente entenda que é, é realmente tratando da alimentação que vai ajudar ele a melhorar de forma geral. E aí são coisas que a gente já está acostumado a ver, né, quando a gente vai fazendo alguma orientação de alta aqui no hospital ou até em outros serviços que a gente já passou. Então, a relação da diminuição do consumo de alimentos estimulantes de mucosa gástrica, café, condimentos picantes, Coca-Cola, líquidos com gás, álcool, diminuição de gorduras, evitar os líquidos nas refeições, mastigação e deglutição lenta dos alimentos como regra essencial. Então, isso é uma coisa que lá na residência eu consegui identificar bem em que a maioria dos pacientes que possuíam doença do refluxo, eles não mastigavam muito bem os alimentos. Né? Então, de alguma forma ou de outra, isso também prejudica a mucosa do esôfago, né? E de alguma forma ou de outra, né, isso sendo ao longo da vida, né, pode prejudicar, pensando numa relação de estenose e tudo mais, tá? É, Aí eu coloquei ali também usar as orientações do Guia Alimentar para a população brasileira como regra, né? Então, quando a gente fala sobre alimentação saudável, o guia ele consegue englobar isso de uma forma muito completa, né? Integral. Então, por isso que eu já coloquei ele dessa forma, né? E ali a relação de evitar refeições com alto volume de alimentos ou alimentações de absorção lentificada próximas às horas de dormir. Então, um resumão aí, né, do que a gente já está acostumado a orientar para os nossos pacientes. Aí, a relação de tratamento geral, além da terapia nutricional. É, a gente tem o uso dos inibidores de bombas de prótons, né? E aí, a gente sempre, os médicos sempre iniciam com omeprazol, né? Por 8 semanas, mas a gente também tem as outras classes, né? E aí, quais são as diferenças, né? Então, sempre se inicia com omeprazol. Aí, inicia lá com 8 semanas de tratamento, mais a parte de terapia nutricional. É, Aí o paciente volta no consultório e aí identifica que não deu muito certo, ele ainda está com dor, ele não está se sentindo muito bem, então vai se usar um outro. Então vai se usar um esomeprazol, que de alguma forma ou de outra é uma medicação em que ele tem uma dosagem dupla, né, do princípio ativo e aí ele é mais forte, né? E aí se usa ele para isso. Ou um paciente que tem uma aderência ruim a tomar esse remédio em jejum, então se usa o pantoprazol. Então, eles vão realmente identificando aí, né, o que que é melhor e de acordo também com a relação é, de efeitos colaterais próprios das medicações, né? Então, aí tem muitos estudos, né? Tem estudos comprovados, tem estudos não comprovados em relação ao uso exacerbado de inibidores de bomba de prótons, falando sobre a relação de deficiência nutricional, né? B12, magnésio. Alguns estudos falam sobre, uma grande quantidade, né? Usar esse remédio demais pode dar algum tipo de demência depois. Então, é falado muitas coisas, mas nada tão não comprovado ainda, né? Mas, de alguma forma ou de outra, realmente não é um remédio para se usar ao longo da vida, né? Tanto que vai se tentando manejos, né, para compreender como fazer a melhor solução dessa doença, né, ao longo do tempo e ao longo também dos sintomas que são apresentados. Aí eu coloquei a parte cirúrgica, né, e aí eu destaquei a cirurgia que a gente faz aqui no hospital.
que é a fundoplicatura laparoscópica, né? Então, como que funciona essa cirurgia, né? É retirado, né, um pedaço de fundo de estômago, e aí esse pedaço de fundo de estômago, ele é usado para fazer uma nova válvula no esôfago. Então, ela é usada para fazer essa válvula, né? E para realmente é, tirar aquela hérnia, né? Então, realmente remover aquela parte dessa hérnia e realmente colocar essa parte desse estômago que vira essa nova válvula. Aí, aí aqui eu coloquei a indicação, né? Então, ela vai ser indicada para pacientes com refluxo gastroesofágico grave. Então, já usaram toda a classe medicamentosa, já fez o já fez os exames, comprovou um grande refluxo, né? E identificou também que alguns tecidos já estão com fibrose, por exemplo. E aí já se entende que isso já está prejudicando de uma forma muito grande, né? Então, não se responde com os inibidores de bombas de prótons, né? Então, é necessário aí abordar de forma cirúrgica. Ainda mais também quando tem hérnia, né? Então, quando essa hérnia ela é muito grande também, aí o paciente, muitas vezes, é um paciente que ele era obeso, ele consegue emagrecer, mas mesmo assim essa hérnia ficou, né? E aí, como que faz? Então, é, é necessário fazer essa abordagem cirúrgica, né? E aí, o que que é feito durante o procedimento, né? Então, se reduz a hérnia, se presente, né? Ou se retira, a depender também de tamanho, a depender também de como que tá o tecido dessa hérnia, se ele já virou fibrose e tudo mais. Reposiciona o esôfago no abdômen, envolve o fundo gástrico ao redor do esôfago distal e reforça o esfíncter esofágico inferior com essa nova válvula. É, E aí, eu fiz aqui uma questão de terapia nutricional pós-cirúrgico, né? Então, o que que acontece? Após essa cirurgia, é indicado dieta líquida para esses pacientes. É até bem interessante, porque o pessoal até fala que essa cirurgia, os pacientes, eles acabam passando por sinais e sintomas muito parecidos com pacientes que fizeram, tipo, bypass, né? Então, eles precisam tomar os líquidos devagar, né? Eles também precisam fazer aquela inflação que envolve muitos gases, então, que tem essa dor epigástrica pós-cirúrgica, precisa ficar caminhando, né? Então, é necessário se fazer um cuidado interessante até devido à relação da cicatrização dessa nova válvula, né? Então, a dieta líquida no primeiro dia, com evolução lenta e progressiva para alimentos mais pastosos, de acordo com a tolerância do paciente. Isso é aproximadamente uma semana. Então, durante uma semana, o paciente fica com dieta totalmente líquida. É, Deglutição sempre lenta, em pequenos volumes, até porque. é, Pensando que esse paciente, ele pode ter tido, ele tem uma sensação de estenose desse esôfago, né? Mas se ele tem uma hérnia, ele vai sentir mais ainda essa sensação. Então, ao engolir, ele vai notar que parece que esse líquido, ele está tendo é como se fosse mais devagar mesmo, né? Pela região do esôfago. E aí isso pode provocar sensações desconfortáveis mesmo, ainda mais nesse lugar que passou por uma cirurgia e está fazendo um processo de cicatrização, né? E aí é uma cirurgia que precisa se tomar bastante cuidado com a relação do emagrecimento acentuado, porque acontece. Né? Então, eu vou colocar um relato de caso para vocês aí. Foi um paciente jovem, mas aqui eu já peguei duas fundoplicaturas lá no centro cirúrgico, eram com pessoas mais idosas. E aí a gente fica pensando, como que a gente faz então com esse paciente, né? Porque realmente, quando se fala sobre a semelhança com o bypass, é porque essa relação de perda de peso acontece de forma acentuada também, porque é uma cirurgia que, por mais que seja
simples, entre aspas, ela é complexa pensando que é no trato gastrointestinal, se tira um pedaço, né, do estômago para se colocar numa outra parte, né, que seria o esôfago. Então é necessário se tomar muito cuidado com essa parte de terapia nutricional mesmo, né? Então tem essa dica, né, sobre o consumo de alimentos com todos os macronutrientes. Aí dei os exemplos, né, leite batido com frutas, açaí, caldos ralos de base de batata com carnes, né? E essa dietoterapia dessa cirurgia, ela dura mais ou menos um mês, né? Então, dieta líquida na primeira semana, na segunda semana começa a dieta pastosa, né? Aí, a partir do 15º dia, as pessoas começam a introduzir as carnes, mas de forma desfiada ou carne moída, né? E aí, esses alimentos é, mais macios, mais molhados, que identifica como a nossa dieta branda aqui do hospital, e as pessoas voltam a se alimentar mais ou menos, né, o comum, o normal, a partir de um mês, né? Porém, tem muitos pacientes que não conseguem se alimentar com alimentos muito secos ao longo da vida ou ao longo de alguns anos pós a cirurgia mesmo, sabe? E aí, por isso ali também dá dica, né, de preferir alimentos mais macios e com molhos nos primeiros 6 meses após a cirurgia, né? Mas isso a depender também da individualidade de cada paciente, porque também cada paciente tem uma questão em relação à cirurgia. Então, só vai mexer nessa hérnia? Tinha alguma fibrose nesse esôfago? Esse esôfago. Qual é a idade desse paciente, né? A musculatura, ela é uma musculatura eficaz? Vai precisar de fazer fono por uma relação disfágica desse esôfago? Então, implica em muitas coisas. Próximo. Então, eu vou trazer um relato de caso aqui, um caso que eu acompanhei, né? É, que se passou por muitas dessas coisas que eu fui falando, assim, e aí foi muito interessante ver a questão de como que estava e depois e depois a cirurgia como que ficou, tá? Então, 31 anos, sexo masculino, com dores em região epigástrica durante toda a vida, associada à salivação excessiva, dispepsia, principalmente após a ingesta de alimentos muito gordurosos ou proteicos. Dores de prostração associada a vômitos nos últimos anos. Despertar espontâneo por sensação de dor e regurgitamento. A impressão nutricional. Alta ingesta de café, bebida alcoólica e mastigação insuficiente, além de excesso de períodos de jejum, chegando a se alimentar uma vez no dia, algumas vezes na semana. Abdômen distendido e com dor à palpação, evidenciando grande quantidade de gases, principalmente no período noturno. Tratamento medicamentoso. Foi realizada a endoscopia digestiva alta com biópsia em março de 2023, identificada a doença do refluxo, esofagite erosiva grau C, pangastrite, hérnia de hiato e H. pylori, iniciando a antibiótico terapia e o uso de pantoprazol. Nesse tempo, o paciente inicia tratamento nutricional, mastigando mais devagar, se alimentando mais vezes ao dia, retirando café, refrigerante e álcool da dieta, além de tentar se alimentar mais vezes ao dia. Após 4 meses de adesão expressiva, o paciente realiza novo exame identificando melhora de pangastrite, porém resistência da esofagite, além de piora da dor epigástrica. Foi identificada H. pylori resistente, além de troca da classe medicamentosa, utilizando o esomeprazol. Após 8 semanas de tratamento, a H. pylori foi curada, porém sintomas persistiam. Nesse meio tempo, o paciente emagreceu em torno de 5 quilos, além de iniciar a prática dos exercícios físicos. Foi solicitada a pH-metria de 24 horas e manometria. E aí, esses exames identificaram o predomínio de pH ácido na parte inferior do esôfago, além de inúmeras microaspirações ao longo do dia. E o exame de manometria identificou estenose de esôfago, acalasia, além de uma aerofagia, sendo indicado tratamento cirúrgico para essa correção. E aí, como terapêutica nutricional, continuamos com a dieta voltada para o manejo de controle dos sintomas da doença do refluxo e iniciamos 14 dias anteriores à cirurgia um suplemento imodulador com arginina e ômega 3, a fim de acelerar o processo de cicatrização. O paciente perdeu mais peso, totalizando 7 quilos anteriores à cirurgia. Em procedimento foi identificado quantidade de tecido fibroso em quantidade maior do que foi evidenciado nos exames anteriores, sendo necessário usar mais tecido proveniente de fundo de estômago para a construção de válvula do esôfago. O paciente sentiu grande dificuldade de se alimentar nos primeiros dias, tendo muitos soluços e grandes períodos de jejum devido à sensação de alimentos líquidos presos na região da cirurgia.
Houve grande dificuldade de aderência à dieta devido ao incômodo e dor no local da cirurgia e grande quantidade de gases. O paciente emagreceu mais de 14 quilos após a cirurgia, com perda acentuada de massa muscular, cursando com sensação de cansaço excessivo. O mesmo conseguiu sair da dieta líquida após 14 dias do procedimento, indo para os alimentos mais pastosos. Conseguiu voltar a se alimentar de alimentos íntegros depois de um mês e até hoje o paciente tem dificuldades com alimentos extremamente secos. Não pode se alimentar rápido, pois sente dor no local da nova válvula. Foi realizada endoscopia e pegametria após 6 meses, identificando cicatrização eficaz de válvula e normalização de pH gástrico. Com aderência a uma alimentação com maior qualidade e exercícios físicos, o paciente se recupera a massa muscular perdida e ganha 3 quilos sem novos ganhos desde então. Hoje o paciente pesa em torno de 82 quilos, está em boa forma, tomando os devidos cuidados, mas com qualidade de vida. E aí, eu trouxe esse caso porque eu consegui acompanhar ele desde o início, assim, né? E a gente foi tentando toda a relação da alimentação primeiro e tentando entender como que ficava a medicação, mas devido às dores, que eram dores muito fortes mesmo, a gente já identificava que talvez ia precisar da cirurgia. E realmente necessitou, né? Mas realmente com uma terapêutica nutricional, né, foi importante até para que esse paciente não viesse perder mais peso, e ele já perdeu muito peso, né? E aí, isso foi algo que quando eu vi no centro cirúrgico aqui, né? Eu vi, foi uma senhorinha de uns 72 anos. Ela fez essa cirurgia. E eu fiquei pensando, foi um menino de 30 anos, né? E como que fica uma senhora de 72 anos, né? Como que a gente, então, faz uma orientação de alta, pensando nessa senhora, né? Que, foi uma correção de doença do refluxo. Mas a gente não imagina que uma pessoa que fez uma correção de doença do refluxo vai perder tanto peso assim. Né? Então, foi aí que eu identifiquei, né, a importância realmente da gente conseguir fazer uma orientação de alta interessante para a parte de doença do refluxo quando se tem a cirurgia de fundoplicatura, ainda mais em idosos, assim. E isso foi um pouquinho que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Pessoal, muito obrigada. Laurita, você arrasou. Não esperava menos. Parabéns mesmo, viu? Eu vou abrir espaço para vocês para tirarem dúvidas, fazerem algum comentário para Laurita. Alguém? Parabéns, Laurita, pela apresentação, viu? Gostei bastante. Eu queria saber em relação ao manejo nutricional. Então, você comentou a respeito daqueles alimentos irritantes da mucosa, né? E até mesmo aqueles alimentos gatilho. Existe na literatura algum consenso para excluir esses alimentos? Ou a abordagem é individual? É ali, né, no consultório, com o paciente, olha, tal alimento, eu sinto que tem, né, uma azia, uma queimação, um retorno maior. Ou não, já exclui esses alimentos gatilho. Se tem, sim, em literatura falando sobre a diminuição drástica ou exclusão desses alimentos como melhora. Então, principalmente álcool e café, e cafeína de forma geral. Então, tem estudos que falam sobre relação de exclusão e melhora real dos sintomas, né? Então, só que sim, é uma relação individual também, né? Então, tem pacientes, eu lembro que eu vi isso lá no ambulatório, na residência, em que alguns pacientes não se sentiam bem fazendo consumo, de tomate. Mas alguns não sentiam muita coisa. Então, a relação de sintomas associada à dor ou à sensação de queimação, é, também é de forma individualizada. Então, a gente consegue identificar que tem certos alimentos que provocam mais mucosa de certos pacientes do que de outros. E aí a gente pode associar uma relação de, esse paciente ele possui uma gastrite devido a uma relação de uma hérnia de hiatro. O outro não. O outro é por uma relação de alimentação mais errônea mesmo. Então, são muitas questões que tem alimentos que é legal que seja para todas as pessoas, mas tem coisas que sim são individuais. Maravilha, obrigada. Parabéns, Laurita, pela apresentação. É um tema muito, muito importante para a gente, né? E a minha pergunta
Eu tenho duas perguntas. Uma delas é uma dúvida, assim, né? Eu já atendi uma paciente que ela tinha feito uma gastrectomia parcial e ela chegou até o IMC de eutrofia, né? A gente fez controle de dislipidemia, de diabetes. E aí ela tinha muito refluxo, né? Ela tinha uma doença do refluxo já bem consolidada. E aí o médico optou por fazer uma bypass depois, mesmo ela estando em eutrofia, para manejo do refluxo. E ela teve uma melhora. Você já viu algum caso em que esse tipo de cirurgia foi utilizado para manejo de refluxo? Então, o que acontece é que essas cirurgias elas se parecem um pouquinho quando se falam em relação a retirar a pequenas retiradas, né? A retiradas parciais do estômago, né? Então elas se assemelham muito. Então, não é o indicado, né? Se for pensar. Até porque, a partir do momento, é um procedimento cirúrgico, é mais invasivo, né? A partir do momento que a gente faz retirada, de uma porção, a gente também pode estar tirando parte de porção que é absortiva. Aí a gente desenvolve uma desabsorção de certos nutrientes. Então, não é prática. Isso não é uma coisa que é prática mesmo, sim. Seria o padrão ouro, né? Não seria, não seria. Até o padrão ouro, na verdade, alimentação e a medicação, os inibidores de bomba de prótons, realmente, antes de qualquer coisa, sabe? Sim. E a minha outra pergunta é a respeito dos inibidores de bomba, né, de prótons. Tem muitos estudos recentes, né, falando a respeito do inibidor de bomba com também desbiose intestinal, e efeitos na microbiota intestinal, como SIBO e até deficiência de ferro, vitamina B12, né? Em relação à literatura mesmo, eu queria saber se tem algum consenso em relação a isso, né? Em relação aos estudos mais novos, e em relação ao uso contínuo, né? A usar no dia a dia mesmo, inibidor da bomba. Então, realmente, o uso dos inibidores, eles não são algo indicado, tipo, sempre quando o paciente achar que é necessário. Por isso é necessário fazer o tratamento, né? Até quando o médico inicia o tratamento, é um tratamento inicial de 8 semanas. 8 semanas com omeprazol. Identificar como que foi a melhoria disso. Porque realmente, principalmente o omeprazol, se tem efeitos colaterais que já são comprovados, né? Então, realmente não é indicado que se use esses medicamentos a um longo prazo. Somente no prazo em que a doença estiver em curso, né? Ela estiver de forma aguda, né? Até o paciente realmente fazer o controle da alimentação em si, ou, se for necessário, fazer o tratamento, a correção de forma cirúrgica. Então, realmente não há indicação de você ficar tomando omeprazol a um longo período, né? É, Até porque uma coisa que muitos médicos falam é que o protetor gástrico, em muitos momentos, ele vai precisar vir, né? Então, você tem uma doença do refluxo, aí você precisa fazer esse tratamento agora. Aí, talvez você vai precisar fazer uma antibiótico terapia porque você teve uma outra doença depois de tantos anos. Vai precisar de protetor gástrico novamente. E aí, esse uso contínuo de protetores gástricos, né? Como que isso modifica a microbiota, né? Como isso também age em relação à microbiota saudável mesmo e a relação de absorção dos nutrientes a um longo prazo. Então, não é indicado. Realmente é indicado quando o médico fala, né? E as quantidades, as semanas que ele indica. Então, não, hoje eu vou tomar um omeprazol, tá? Mas essa dor acontece sempre? Se acontece sempre, você já passou num médico especialista para isso, que é o mais indicado mesmo. Bom, muito obrigada, viu? De nada. Laurita, parabéns, viu? Muito esclarecedora, muito importante, porque realmente aqui tem muitos, né? Muitos casos que são cirúrgicos, que são operados, ou até mesmo nas triagens. Eu mesma, quando eu era da assistência, cheguei a ir fazer uma triagem de um paciente que estava internado por um outro motivo,
né, na hora de perguntar, teve perda de peso? O paciente fala, olha, há 3 meses atrás eu fiz a cirurgia de correção de hérnia e perdi 10, 12 quilos, ou referia mesmo a perda de força, importante, enfim, ou fala, né, ai, perdi muita massa, que eles geralmente usam, né, esse termo. Eu achei muito importante você falar em relação à alta, porque ele é um paciente que ele vai precisar de terapia nutricional. Faz parte do tratamento, primeiro ali no pós-operatório e depois ao longo do tempo, porque imagina, é um procedimento super invasivo e como isso vai ser mantido, sustentado, se ele não mudar o estilo de vida? Vai ser em vão, né? Ele não vai ter o sucesso do tratamento. Então, eu achei muito interessante você chamar a atenção para isso, para ser um caso que a gente monitorar, de repente, até dentro da triagem, ou quando assim que tiver oportunidade, já orientar esse paciente a ter segmento ambulatorial com a Nutri, a gente fazer uma boa orientação de alta, uma orientação de alta eficaz, efetiva, se certificar que a família e o paciente entenderam esses cuidados pós-cirurgia, que eles são fundamentais. Até pensando principalmente, igual você falou, esse cenário, um homem de 30 anos, imagina um idoso. Como que, às vezes, é um efeito devastador. A pessoa nunca mais recupera a funcionalidade que ela tinha antes de operar. Imagina. Primeiro, parabéns, Laurita, pela apresentação. Dá pra ver que é um tema que você tem muito domínio, foi muito esclarecedor. E eu tenho uma dúvida. Esses pacientes mais idosinhos, por exemplo, que vêm fazer essa cirurgia, inclusive eu tenho um paciente para triar hoje que veio fazer isso. Assim, eles vão voltar com uma dieta líquida. Teoricamente, o suplemento é líquido. Você acha que já vale suplementar? Ou ainda não, até por causa da recuperação da cirurgia, né? Que tem que beber de pouquinho em pouquinho, os líquidos, que pode causar muito desconforto. E eu queria saber isso, se você acha que você, como nutricionista, na sua prática clínica, já suplementaria ou só recomendaria isso realmente nos cuidados pós-alta? Eu com certeza já suplementaria, até porque essa relação de... É isso, a dieta líquida, ela é liberada na quantidade, né, que for realmente necessária para o paciente suprir a fome. A questão indicada é que seja aos poucos, né, então seja em pequenos volumes, né, mas... É indicado, é realmente indicado, sim. Até porque, pensando que é uma consistência líquida, a gente já vai consumir menos calorias do que é necessário, né? Então é interessante, sim, dentro das condições, fazer indicação de líquidos hipercalóricos, fazer indicação de suplemento. Eu fiz com esse paciente, 14 dias antes, a suplementação com o Impact, né? Pensando nessa relação de cicatrização e tudo mais, porque esse paciente em específico, ele já tinha um histórico de perde peso muito rápido, sabe? Ele já fez outras cirurgias. Então, a gente identificou que talvez ele teria alguns problemas, até porque a médica falou que a mucosa não estava muito legal, né? Tinha bastante fibrose, e aí dentro da cirurgia se entendeu que tinha mais fibrose ainda. É um paciente com histórico de câncer de trato gastrointestinal na família, né? De câncer gástrico superior, então já compreendeu que realmente necessitava aí de um cuidado nutricional mais especializado. E aí eu fiz essa indicação desse suplemento com arginina. Então, sim, para idosos ainda mais, se a gente conseguir, assim que o paciente ele sai, que ele vai ter alta no dia seguinte, né? Ele não fica muito tempo aqui, mas ele sai daqui com uma indicação de suplementação para para casa, isso já vai ajudar ele nesse processo aí de não, numa perda não tão acentuada de peso e nem de massa muscular também. Gente, mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Aqui no chat, nós não tivemos perguntas, só um parabéns da nossa colega Maria Monique para você, tá bom? Então, só reforçando mesmo, parabéns, você mostrou que domina muito o assunto, compartilhou muita coisa legal e rica pra gente, tá bom? Obrigada a vocês também por compartilharem também as dúvidas e as experiências que vocês já tiveram no decorrer do tempo.
e a presença de todos, tá bom? Muito obrigada, bom retorno para o andar. Obrigada, gente.